Capítulo 1. A necessária reforma do Estado paquidérmico é o adjetivo que, normalmente, se usa para descrever o Estado brasileiro. E somos nós, cidadãos brasileiros, quem carrega este elefante chamado administração pública brasileira. Herança maldita. Tivemos um longo passado como colônia do Império Português antes de nos tornarmos uma nação livre. É tentador achar que a culpa de nossas mazelas administrativas advém desse passado colonial. Realmente, muito da estrutura administrativa pública que usamos ainda hoje deriva do que o Império Português transladou de sua metrópole para a colônia. Contudo, se levarmos em conta que nosso país já é independente de Portugal há quase 200 anos, fica difícil entender por que ainda continuamos presos a práticas administrativas tão arcaicas e improdutivas. Mesmo Portugal evoluiu sua administração pública nesse período de tempo. O governo colonial. Se compararmos, veremos que o Brasil colonial, em termos de administração, não era assim tão diferente do Brasil atual. E isso é um desastre. Para ficar em um exemplo, a primeira tentativa portuguesa de se montar um aparato mínimo de administração aqui consistiu nas chamadas capitanias hereditárias, que consistia na cessão por parte da coroa portuguesa de lotes de terras a cidadãos portugueses que ficavam responsáveis pela administração desse pedaço de território. Em troca, esses cidadãos tinham o direito de explorar economicamente o território sob sua responsabilidade. As capitanias hereditárias modernas. Se pensarmos um pouco nos escândalos político-econômico que têm nos assombrado nas últimas décadas, veremos que seu modus operandi não é muito diferente daquele sobre o qual funcionavam as capitanias hereditárias. No escândalo do Petrolão, para ficar em um exemplo, alguns cidadãos receberam uma capitania no coração da administração pública e a exploravam economicamente. Não o faziam apenas em seu próprio benefício. Eram capitães donatários, mas prestavam contas às autoridades doadoras. Capitães donatários modernos. São emblemáticas as trajetórias do ex-deputado Eduardo Cunha e Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto recebeu, por meio de indicação política, uma sinecura na Petrobras e arrecadava recursos financeiros para si mesmo, para os que o indicaram para ocupar o cargo na estatal. Eduardo Cunha, segundo se apurou nas investigações, se reunia com empresários que tinham negócios com a Petrobras e exigia o pagamento de propina para si sob a ameaça de atrapalhar os negócios desses empresários com a empresa. Uma capitania hereditária perfeita. Administração pública. Evolução. Nestes 2 séculos que coincide com o nosso período como nação soberana, a administração pública brasileira evoluiu um pouco. Não abandonou completamente, contudo, algumas características básicas da administração colonial. Pior, nossa administração pública incorporou um elemento que não foi criada por ela, mas que infiltrou-se na sua estrutura de um modo que tem sido difícil de ser extirpado. Refiro-me ao populismo. Homem cordial foi como Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores pensadores brasileiros, definiu a nós, brasileiros. Descreveu nossa incapacidade de fazer a devida distinção entre as instâncias públicas e privadas, entre o Estado e a família. Essa incapacidade de distinguir entre o interesse público e o particular acaba dando origem não só aos recorrentes casos de corrupção, mas também a uma certa prática do que se convencionou chamar de política do compadrio. Associado a um certo pendor para o populismo político, essa característica nacional tem nos mantido à margem do que poderíamos chamar de progresso. Foi este processo populista que parece ter ocasionado uma reviravolta nas relações que os cidadãos brasileiros tinham com o Estado até o começo do século XX. Passamos de um estado de indiferença quase total por parte das autoridades em relação à sorte dos cidadãos para uma suposta preocupação por parte dos gestores públicos para com o bem-estar da população. Suposta porque, de certa forma, como em toda manifestação de populismo político, o que políticos e gestores fazem é vender uma ilusão. A ilusão de que o governo tudo pode, que a administração pode trazer todos os benefícios aos menos afortunados sem que seja preciso ter alguém que pague por isso. Com a adoção de políticas populistas a partir do começo do século XX, o nosso Estado, que era paquidérmico e indolente, no sentido de ser insensível à dor do cidadão, por ser insuficiente e ineficiente, passou a ser paquidérmico e indolente, no sentido de ser preguiçoso, desleixado e negligente, justamente por crescer demais assumindo compromissos que não podia e nunca poderá honrar simplesmente porque, não importa o quanto o governo arrecade de seus cidadãos, ele nunca terá dinheiro suficiente para atender certas necessidades dos cidadãos que não são e nem devem ser responsabilidades atribuídas a agentes do Estado. Contradição.
É inevitável a contradição entre o que o nosso sistema de administração pública deveria ser nos nossos dias e o que ele é realmente. Quando herdamos a estrutura administrativa vigente nos mais de 300 anos de colonização, não nos preocupamos em atualizar e adaptar essa estrutura aos nossos interesses. Hoje temos que conviver com um monstrengo que traduz de maneira tristemente apropriada do conceito de contradição. Atualmente, de um lado, nossa administração pública é um fardo pesado demais para os ombros dos cidadãos, de outro, essa mesma administração pública é eternamente incapaz de prover até mesmo as necessidades mais básicas do conjunto da sociedade. O tamanho do Estado. O nosso Estado é grande demais para os nossos bolsos e, bizarramente, não é grande o bastante para garantir a prestação de serviços públicos de qualidade, principalmente aqueles serviços que, em virtude de sua natureza, o Estado não pode delegar a particulares como a segurança pública ou a administração da justiça. Estranho. Assistência social não é caridade, é obrigação do Estado. A noção de que o Estado faz caridade quando cuida dos mais pobres é, desde o início, equivocada, para não dizer ofensiva. Não cabe ao Estado fazer caridade aos seus cidadãos simplesmente porque o Estado não tem recursos financeiros que lhe pertença de fato. Tudo que está sob a tutela do Estado pertence a todos os cidadãos que pagam impostos para manter o Estado. Isso, obviamente, inclui também os pobres, mesmo aqueles que precisam de ajuda governamental porque também estes pagam impostos. Até mendigos são tributados quando compram alguma coisa com o dinheiro que ganham de esmolas. Não faz sentido tirar o dinheiro do mendigo e depois devolvê-lo e chamar isto de caridade. O Estado deve distribuir oportunidades. O Estado deve atuar no sentido de garantir que as relações sociais, econômicas e políticas realizadas entre seus cidadãos sejam feitas de uma maneira justa para todos. A noção de que o Estado deve fazer caridade aos mais pobres ao invés de adotar políticas públicas que ajudem a garantir a emancipação econômica dos pobres é nociva porque parte do pressuposto de que o dinheiro do Estado é inesgotável e vem de uma fonte mágica, misteriosa e não do bolso de seus cidadãos na forma de tributos arrecadados por esse mesmo Estado. Quando os cidadãos de um país são economicamente independentes e produtivos, isso beneficia o próprio Estado. Isto ocorre porque, quando o cidadão está gerando riqueza com seu trabalho ou seu empreendimento, isto aumenta a própria base de arrecadação de impostos. Com mais riqueza alimentando a economia do país, mais oportunidade o governo terá de arrecadar impostos. Sem uma atualização nas práticas administrativas adotadas em nosso país, nunca teremos um Estado verdadeiramente eficiente e capaz de prover seus cidadãos, pelo menos, do essencial no que se refere a serviços públicos tais como segurança pública tão em falta faz muito tempo. Ao invés de equacionar os gastos melhorando a qualidade de seus gastos, nossos gestores sempre dão algum jeito de arrancar um pouco mais do bolso do contribuinte. Contudo, colocar mais dinheiro em um sistema ineficiente e nada transparente equivale a tentar apagar uma fogueira jogando sobre ela um galão de gasolina. A necessária reforma. O clamor por uma reforma de nosso sistema tributário cresce e aparece sempre que nos damos conta de que trabalhamos cerca de 5 meses por ano apenas para pagar impostos para o governo. No entanto, é necessário observar que se uma reforma é um destino inevitável em nosso horizonte, afinal, é impossível nos darmos ao luxo de conviver com um sistema de coleta de tributos tão ineficiente, confuso e pouco transparente quanto é o nosso. Também é verdade que se fizermos semelhante reforma tributária sem que ela seja precedida de uma ampla reforma na forma como nossas autoridades públicas administram e aplicam os recursos arrecadados, a reforma tributária será inútil. Caso façamos uma reforma tributária que realmente consiga fazer que o contribuinte pague menos impostos sem termos uma ideia clara de quanto realmente a máquina pública necessita de recursos financeiros para funcionar e proporcionar a cada cidadão aqueles serviços públicos que o governo deve prestar, correremos o risco de ver um governo sem dinheiro até para pagar o salário de seus funcionários. Por outro lado, sem que haja transparência, colocar ainda mais dinheiro nas mãos do governo servirá apenas ao propósito das aves de rapina que se instalam rotineiramente no coração da administração pública. Sem contar as também absurdas mordomias oficiais. Para que seja efetiva, a reforma tributária deve ser precedida de uma reforma administrativa que seja capaz de dar real transparência aos atos da administração pública nas suas 3 esferas.
Não seguir esse roteiro, fazendo primeiro uma reforma administrativa e depois a tributária, acabará por condenar nosso país a continuar a conviver com as intermináveis crises, tanto políticas quanto econômicas que já nos atormentam há décadas. As crises sistêmicas são inevitáveis. Contudo, elas não são ou não devem ser permanentes, pois elas são a exceção e não a regra. O Brasil é um caso único no mundo onde as crises são a regra. Crises brasileiras. As crises que surgem no Brasil todos os dias parecem novas, mas só parecem. Em essência, quase sempre, são as mesmas, ou a mesma crise. A causa da crise costuma ser a falta de ética. É assim há, pelo menos, 50 anos. Como o tipo de crise que, há muito tempo, assola o Brasil não é uma crise sistêmica propriamente, não é possível acabar com ela sem tomar medidas efetivas contra a verdadeira causa dessa crise. Este é o momento certo para administrarmos o remédio correto e atacar a causa da doença e não apenas os seus sintomas. Combate à corrupção. A corrupção é um aspecto inerente à condição humana. Também é uma questão de escolha pessoal. A escolha entre a corrupção e a ética, entre o bem e o mal é uma escolha inalienável, afeita apenas a pessoa que faz a escolha. Mudar alguns detalhes da nossa Constituição não acabará com a corrupção. Contudo, isto pode nos poupar dos grandes corruptos, aqueles que roubam milhões de reais dos cofres públicos e, às vezes, saem impunes. Portanto, a corrupção no Brasil não acabará. Não aquela corrupção miúda da cervejinha para o guarda de trânsito. O que tende a acabar é aquela corrupção mais grossa e mais danosa das grandes negociatas envolvendo milhões de reais e cargos públicos que não precisam de concurso público para serem preenchidos, mas que colocam nas mãos de pessoas erradas a capacidade de tomar decisões e de assinar contratos. Todo poder emana do povo. Quando, por exemplo, o presidente da República nomeia um ministro, ele, na verdade, delega a esse ministro uma parcela do poder de decisão e de contratar que recebeu do povo. O poder que o ministro tem não caiu do céu, foi entregue a ele pelo presidente, que é o legítimo guardião de tal poder. O ministro não foi eleito para ser ministro. Não recebeu votos. Quem foi eleito foi o presidente. Portanto, o povo confiou ao presidente o poder de decidir e de assinar contratos em seu nome e não ao ministro. Quando o chefe do executivo nomeia alguém para um cargo em comissão, ele, na verdade, delega a esse alguém uma parte do poder que o povo lhe concedeu por meio do voto nas eleições. Esse poder pertence ao povo, verdadeiro soberano, e detentor permanente deste poder. Artigo 37 da Constituição. Esse estado de coisas não mudará enquanto não informarmos aos nossos mandatários, de forma expressa, inculcada no artigo 37 da Constituição, que eles são responsáveis, sim, pelos atos daqueles que eles nomeiam. Quando os agentes políticos tiverem em mente que se nomearem a pessoa errada para um cargo de confiança e essa pessoa cometer um crime e, com isso, arrastar o agente eleito, levando-o a perder o cargo eletivo, eles pensarão duas vezes antes de negociar apoio mediante indicação política para cargos de confiança. Ao implementarmos a mudança proposta para o artigo 37 da Constituição Federal, pequena, mas essencial, ganharemos como bônus uma mudança radical na forma como se faz política em nosso país, pois as bases das negociações terão que mudar, se atualizar. E ainda, conseguiríamos, talvez, por um fim aquelas falsas crises do sistema que foram descritas no início, restando então, apenas as verdadeiras crises sistêmicas, inevitáveis, porém, mais manejáveis e mais fáceis de suportar. Tais mudanças poderiam trazer, em tese, algum impacto positivo sobre o aspecto da eficiência do serviço público, uma vez que uma das modalidades clássicas da corrupção reside na técnica de servidores mal intencionados de criar dificuldades para vender facilidades mediante pagamento, é claro, de pedágio por meio de suborno em dinheiro ou em presentes. Esta técnica de corrupção tem um efeito perverso sobre a máquina pública, pois, para criar aquelas dificuldades é preciso transformar os serviços públicos num verdadeiro inferno burocrático, redundante, ineficiente e cruel. Implementando as mudanças aqui apresentadas, penso que haveria menos interesse da parte dos políticos mal intencionados em desviar recursos públicos para contas partidárias e bolsos privados. Haveria menos resistência da parte deles em modernizar e tornar mais transparente a máquina pública.